diocese foi formada por parte de cidades, paróquias da diocese de Mariana e de Diamantina. Então, e o povo muito conservador. A Diocese Itabira Coronel Fabriciano foi criada no dia 14 de junho de 1965 e é composta por 24 municípios marcados por regiões industriais do ferro e do aço. O primeiro bispo indicado para a recém-criada diocese foi Dom Marcos Noronha, que havia acabado de participar das últimas sessões do Concílio Vaticano II. Até então, todas as dioceses seguiam o Concílio Tridentino. Dom Marcos foi o primeiro bispo a implantar as ideias do Concílio Vaticano II no país. E creio que Dom Marcos foi dos participantes lá do concílio, uma das pessoas que mais compreendeu essa intuição nova. E ele apostou nisso. Ele assimilou o concílio. E a gente ficou com aquela expectativa imensa com esse bispo, que para nós seria uma esperança. Um bispo, primeiro, muito aberto, interessado em criar mentalidade nova, a mentalidade de povo de Deus, a desmistificar a figura do bispo. Nós estávamos acostumados com aquele bispo muito lá em cima, né? Aquele bispo muito solene, um príncipe da igreja, né? E Dom Marcos veio com aquela simplicidade. Aí começou uma verdadeira revolução, né? Não só na igreja de Itabira, mas na igreja de Deus no mundo todo. A gente foi seguindo aquilo que o Papa João XXIII falou, né? Nós vamos começar a raspar, limpar a casa. Vamos começar a limpar por cima. E não limpar por cima, tem que raspar aquela tinta antiga para passar a tinta nova. Então vai prejudicar muita gente que está aqui embaixo. Foi aquela dificuldade de adaptação de uma igreja sem o latim, de uma igreja de frente para a gente, não descosta, como o próprio padre ficava, né? Mudou como se fosse da água para o vinho. A comunhão era na boca. A mão não é menos pecadora, não é mais pecadora do que a língua. A pessoa pega mais com a língua do que com a mão. Ainda tinha que sair, ó, mão posta, ajoelhar, fazia genuflexão. Era tudo muito bem organizado, né? Eu, por exemplo, não sou capaz de comungar sem que tenha feito uma confissão antes. Sexta-feira Santa, eu nunca vi também, nem no Brasil, tanta gente nas ruas. Dizem que pode andar por cima das cabeças, né? Não vai cair, não. Sempre com velas, aqui sempre com velas. O que é interessante aqui é que os homens participam. Os cânticos era... O coral só cantava em latim. Vitória, Lagiris, Ade Premium. Agora a gente canta de qualquer jeito, mas em latim é bem mais bonito, né? Sexta-feira da Paixão era muito, até triste, né? Porque o pessoal não podia conversar alto, não podia falar que não podia xingar, não podia gritar com o menino, não podia bater. A gente não come carne, come bacalhau, outras coisas. A mesa cheia, mas come pouco. E eu acho que a mudança foi muito grande. Muita coisa muito boa, mas muita coisa eu acho que é o respeito mesmo que falta. Que você pode ser uma católica moderna, mas com respeito. Expectativa, esperança, palavras que adjetivam o início da diocese. O espírito de renovação inspirado no Concílio Vaticano II provocava paradoxos, conflitos e dúvidas. Muitas dificuldades em aceitar a abolição de regras tão rigorosas de uma só vez. O medo do novo, questionamentos sobre o que deixava de ser pecado. Antes o padre pregava a religião do temor, do medo, né, do castigo. Agora é a religião do amor, a religião da misericórdia, a religião do acolhimento, a religião da consciência, né? Outro progresso que eu acho que houve também é a participação dos leigos. Faltando o padre, a gente começou a trabalhar com os leigos, né? Quanta coisa apareceu que não havia antes, né? Ministro da Eucaristia,
ministro da palavra. Os leigos têm tido a oportunidade de se enriquecer mais na participação, no conhecimento, na divulgação. Isso realmente é um fato que é muito positivo. Houve aqueles que começaram a reação, achando que estava acabando com aquela igreja conhecida, tradicional, que o padre manda. Então houve de tudo. Esse manda chamar e eu venho para tocar. Nunca falhei um dia, uma hora, qualquer hora. Para qualquer coisa que me chamar, eu venho. Mas a caminhada estava apenas começando. A conscientização sobre a missão da recém-criada diocese tornou-se uma tarefa difícil demais diante da incompreensão de muitos. Dom Marcos não resistiu. Eu acho que diante da pressão, ele com essa inovação, com esse movimento que ele estava fazendo de renovação, ele sofreu muito. Dom Marcos não pensava em renunciar. É um ser humano, né? E ele teve um limite. Saio com as mesmas convicções e renovada boa vontade. Sinto o apelo de Deus para trabalhar com mais fervor ainda. Mais do que nunca, quero ser fiel às aspirações profundas do povo de Deus, onde quer que esteja. Não deixo relatório de atividades pastorais. Deixo uma comunidade apenas convocada para viver. Deixo uma vírgula e não um ponto final no primeiro capítulo da história da diocese. E naquela noite que ele saiu, a torre da igreja da Catedral desabou. Os comentários eram de dois tipos. A igreja desaba em Itabira com a saída do bispo e outros, cai a igreja velha por causa da igreja que nasce hoje. Eu creio que isto aí define muito bem a situação que se vivia naquele tempo. O amor de Marcos para a igreja, em todos os momentos, do começo até a morte dele, foi o ponto marcante. Ele era muito amigo, muito companheiro. E o Marcos, ele se misturou conosco. Ele não ficou dentro da igreja, entende? O trabalho dele era fora, né? Nesse sentido, agora era um trabalho de cristão. Ele sempre foi aquele cristão, né? Na acepção da palavra, né? O importante não é ficar ali rezando de joelho no chão, o importante é você fazer o bem, é você lutar pela justiça, é o que ele mais fazia, sabe? Lutar pela justiça social. Ele era uma pessoa muito grande, um coração, né, que acolhia todo mundo, igual eu falei, de velhos, de crianças, de adolescentes. Ele tinha prazer em conversar com as pessoas e não é ensinar, não é aprender com elas, sabe? Então, ele conversava com as pessoas se impressionavam, porque ele era realmente carismático, mas ele era assim, era bondade pura. Um grupo de padres foi até o anúncio apostólico e levaram o perfil do bispo que nós queríamos. Nós queremos um bispo assim, assim, assim. Com medo de chegar esse bispo conservador, porque esse é um choque muito grande. O núncio, quando me avisou que eu viria para cá, disse simplesmente: o senhor vai para Itabira porque ninguém quer ir. Eu era um ilustríssimo desconhecido, de modo que eu já fui recebido com certa dúvida. Dom Mário Teixeira Gurgel tomou posse no dia 18 de junho de 1971, 7 meses após a renúncia de Dom Marcos. Se o primeiro bispo enfrentou problemas com a sua chegada, com Dom Mário não foi diferente. Depois de muitas dificuldades, o Concílio Vaticano II era uma realidade. Dom Mário era desconhecido da população em geral, mas o fato dele trabalhar com Dom Jaime Câmara no Rio de Janeiro, tido como conservador, fez com que sua vinda trouxesse dúvidas sobre a continuidade do trabalho iniciado por Dom Marcos. E na primeira reunião que eu tive com os padres, a primeira pergunta que fizeram foi essa: como é que vai ser? É o senhor que vai conosco, nós que temos que ir com o senhor? Era uma pergunta dura, né, para um bispo estar chegando com um sofrimento muito grande, porque Dom Mário
era muito querido no Rio de Janeiro. Não posso dizer com que coragem Dom Mário chegou aí, porque aquele momento de muita esperança que a Diocese tinha levantado, a Igreja do Brasil, foi seguido de um momento assim de desconfiança. Como nós estávamos assim após a Revolução, a gente trabalhava muito com grupo de reflexão, a polícia mesmo interpretou que era subversão e houve prisão de muitos padres, muita tortura, muita complicação naquela época. Meu telefone era grampeado. A situação era de tal forma que os padres não queriam que eu saísse fora na rua sozinho. E um dia colocaram uma bomba lá, explodiu de noite uma bomba no portão de entrada de carros de casa. Uma vez fui celebrar em També, quando cheguei aqui em Itabira, minha casa estava cheia de gente. Padre Rafael, irmã Tereza, irmã Bete, aguardando o meu corpo. Porque telefonaram lá para casa que tinha tido um acidente comigo em També e que eu estava voltando morto. Quantas vezes eu recebi recado, ó, Ivanei, cuidado com sua pregação aí, porque se tem gente gravando a sua pregação. Você está sendo vigiado. 79 foi o ano da perseguição. Morreu um trabalhador aqui na Cesita, nós denunciamos a sua morte e por causa dessa denúncia, a perseguição foi muito grande. Eu não vou chorar. E hoje a gente até sorri, porque a gente percebe a força do Espírito Santo de Deus na gente, nós não tínhamos medo nenhum. As festas de Corpus Christi na minha terra eram muito bonitas, era com muito respeito, silêncio, hora que o Santíssimo passava, todo mundo ajoelhava, seja onde for, tinha que ajoelhar, baixar a cabeça, fazer silêncio, nas janelas, os bordados bonitos, era muito linda a festa. Antes de entrar em Itabira, eu visitei as paróquias em volta, paróquias rurais. E estive em Joanésia. E quando o padre que me acompanhou me levou para um bar para tomar um guaraná, ele apresentou a velhinha Dona do Mar, o nosso novo bispo de Itabira. Ela olhou para mim, com o olho regalado, disse, não tem cara de bispo, não. Mas por quê? Não é velho, nem gordo, nem careca. As três condições. Não tinha nenhuma das condições. Mas com um jeito muito especial, Dom Mário conseguiu conquistar todo o clero e o povo e tornou-se uma pessoa muito querida, conseguiu uma unidade muito grande no clero. O padre é um ser humano e que precisa de muito carinho. E às vezes até o próprio bispo esquece disso. Eu definiria Dom Mário o conciliador. Um dos trabalhos também que me ocupou muito e me preocupou muito foi o trabalho de ser aquele que junta os impossíveis, o catalisador. Toda vez que havia problemas de relacionamento, vale, prefeitura, sindicato, vale, várias organizações, eu chamava-os para junto ao redor da minha mesa até resolver. Realmente um conciliador. Além da unidade que conseguiu, teve que administrar uma diocese bastante heterogênea. 3 regiões com diferenças sociais, econômicas, culturais e religiosas. A nossa diocese, eu costumo dizer que ela tem 3 dimensões. Você vai para Ipatinga, Fabriciano, é um povo novo, dinâmico, que exige muito, né? A gente diria até que é uma outra diocese dentro da diocese, né? Quem está naquele interior de Itabira é um pessoal totalmente diferente. Tem uma cultura, né? Tem uma tradição. A
devoção de Itabira se viu abalada com a queda da antiga catedral. Durante algum tempo, a pequena igreja do Rosário acolheu as celebrações mais importantes, até que um mutirão se formou para construir um novo templo. Praticamente toda a cidade foi mobilizada para esse tipo de trabalho. Em harmonia com os novos ideais que a Igreja de Deus vivia, o projeto escolhido não agradou a todos, apesar de sua arquitetura inspirar unidade. Houve uma rejeição muito grande da comunidade em relação à nova igreja, à nova catedral. Foi um trabalho muito difícil. Você imagina que nós, durante 10 anos de obra, nós não tivemos nenhum acidente. A procissão foi crescendo, agregando ideais e estrutura física. Administrada em Itabira, a Cúria Diocesana abriga secretaria, acervo literário e documental, e uma gráfica bem equipada. Na formação, a Diocese conta com 2 seminários. Em Itabira fica o propedêutico, que tem a duração de 1 ano. O seminário maior fica em João Molevade e conta com cursos de filosofia e teologia. Eu gosto dos meus padres e eu acho que esses padres gostam de mim. Eu tenho plena consciência, não estou fazendo falsa humildade de que eu não sou nada. Sou um pobre pau de arara, filho de operário, não tenho curso em universidades, em nada. E Dom Mário, semelhante a Nossa Senhora, é um homem que tem os seus ouvidos muito atentos à palavra de Deus e os seus olhos e os seus sentidos muito voltados para as necessidades das pessoas humanas. Por isso eu digo que Dom Mário é um homem de comunhão, um homem de Deus e um homem do povo. Como pastor, aquele que sabe o que quer. Como alguém que tem um objetivo, tem um plano pastoral, sabe como conduzir a sua igreja para construir efetivamente o reino de Deus nessa região de ferro, de carvão, de aço, nessa região tão marcada por conflitos sociais. É mérito, mas não se acomodou diante do trabalho e diante do convite das pessoas e do convite desse grande Deus para fazer acontecer em nosso meio o grande reino. Quero trabalhar enquanto o Senhor me der força, eu quero trabalhar como simples padre, ajudando aqui e lá, né? Onde eu puder, né? Já a transição de Dom Mário para Dom Lara foi muito mais tranquila, né? Em primeiro lugar, porque eles são muito amigos. Dom Mário nunca considerou Dom Lara como um bispo auxiliar, mas como irmão, alguém que estava junto dele ali. Dom Lara procurou pegar o que Dom Marcos, a linha de Dom Marcos, com a linha de Dom Mário, e ele procurou procurou então equilibrar, sabe? Aquilo que ele viu nos dois para continuar o trabalho da diocese. Fui muito feliz. Pode-se dizer que este terceiro momento se caracteriza pela consciência dos desafios da região, pela continuidade da procissão. A diocese cresce, o uso dos meios de comunicação social no trabalho de evangelização se dá através do rádio, dos boletins litúrgicos e até mesmo da televisão, como o programa Minuto de Esperança, exibido pela TV Cultura de Itabira. 2000 anos com Jesus Cristo, só pode ser melhor o mundo. Mundo de paz, mundo de amor, mundo de esperança. Que o nosso trabalho de evangelização ele é bastante inserido na realidade social, né, econômica e política da região. Entre outros trabalhos de pastoral, a diocese sempre priorizou a catequese
como sendo algo fundamental na vida da igreja. É um momento de formação básica. Às vezes os jovens abandonam, se afastam, é um momento da adolescência, é um momento da própria vida, mas tudo que aprenderam neste período volta e depois agradece por tudo que foi feito por eles. Temos na Diocese atualmente uma universidade, né? A demonstração clara de que a Diocese tem se preocupado com o crescimento da região onde está instalada está no fato de ter em suas mãos a responsabilidade da Unileste, uma universidade moderna na cidade de Coronel Fabriciano. Mais importante é o fato de que a Igreja Católica ela tem um nome, uma credibilidade. É só nós observarmos, por exemplo, o prestígio que tem no cenário educacional do Brasil a presença das universidades católicas, que são universidades de ponta, são universidades de alto padrão de ensino. A igreja não cuida só da alma, a igreja cuida da pessoa humana. Deus não criou a alma somente, Deus criou o homem e a mulher, matéria e espírito. Na Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, ainda existem as pastorais, os movimentos e os serviços, que são ações organizadas e dinâmicas da igreja. Deles participam os leigos, que são instrumentos de evangelização dentro das comunidades, como a Pastoral da Criança, que auxilia no controle da desnutrição, e a Carcerária, que resgata a cidadania dos detentos. O objetivo é levando a solidariedade no mundo do cárcere, né? Ser presença no mundo do cárcere. Diante de tantos problemas sociais, o discurso muda. A missa é a mesma, não é? Teologicamente, doutrinariamente, a Eucaristia é sempre a mesma. Agora, o que envolve que deve agradar? A gente tem a impressão que está num oásis. Oásis de quê? De alienação, não de buscar força, no meu caso, para a gente enfrentar o dia a dia. Então você sai da missa, sai da igreja, depois que se louvou, cantou a Deus, junto com seus irmãos, você volta rejuvenescido, fortalecido, com aquela certeza de que você pegou mais força, mais coragem, bebeu na fonte de água pura, a força para o dia a dia da vida. O nosso Brasil é um país musical, é um país em que se dança muito, se canta, se privilegia muito o gesto, a dança, o corpo. Então, quando nós sabemos usar bem essas manifestações dentro da nossa liturgia, então, com muito mais certeza, nós vamos atrair as pessoas e fazer com que as pessoas celebrem com mais alegria, com mais dinamismo. Eu estou vendo na igreja agora, o pé bate, a mão bate, dança. O mundo que nós vivemos hoje, ele é muito seco, muito distanciado, as pessoas umas desconfiadas das outras. E quando a gente aproveita da liturgia para a proximidade, eu vejo que esse é um ponto que cativa. Muitas pessoas não recebem um abraço, não são cumprimentadas, não são acolhidas. E quando a gente vai até elas no abraço, a gente vê muita coisa se transformando. Paz de Cristo, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Além de atuar em diversas áreas, a Diocese Itabira Coronel Fabriciano tem várias faces. Tem pastoral, irmandade e contemplação. Essa é a missão das irmãs que vivem em clausura no Mosteiro da Santíssima Trindade e Beata Elizabeth da Trindade, na cidade de Coronel Fabriciano. É uma maneira de ser igreja, uma vida contemplativa, de clausura, vivendo assim esse mistério de igreja com muita intensidade, com muita comunhão, com toda a igreja no mundo inteiro e com a Diocese de maneira muito especial, na qual nós estamos. Olha, um dia eu passava perto do Fórum de Coronel Fabriciano
E uma senhora que trabalha ali no cartório, trabalhava, ela falou assim, vem cá, Padre Lara, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Então me levou lá em cima no segundo andar, abriu uma sala e ali eu vi 6 meninos fechados ali. Ela falou assim, tem 8 dias que esses meninos não comem. Aí eu desci e como advogado eu fui na sala do juiz e justamente o advogado tinha ido lá para protestar contra isso. O juiz ficou nervoso e falou assim, então eu vou entregar os meninos, vou dar os piores para o senhor e os outros eu vou soltar. Eu falei, pode soltar, pode me entregar, contanto que seja terça-feira. Isso era uma sexta-feira. Aí, segunda-feira, o carcereiro chega de manhã na minha casa com os 2 meninos, o Lourinho e um negrinho, pretinho, o Daniel e o Casquinha. Quando ele foi embora, eu falei com os meninos assim, olha, vocês estão vendo esses padres entrando aqui, tem reunião do clero, hoje eu não posso ficar com vocês não. Vocês voltam para casa, eu sabia muito bem que a casa deles era a rua. Vocês voltam para casa e amanhã cedinho vocês voltam aqui. Quando chegou às 6 horas da manhã, eu ouvi alguém batendo na minha vidraça do meu quarto. Eu botei o Casquinha e o Daniel dentro do Fusquinha e viemos para aqui. Aqui só tinha aquela casa lá e um senhor que capinava. Eu falei com o moço, toma conta desses meninos que na hora do almoço eu venho buscá-los para almoçar. Então no dia seguinte, mais cedo ainda, bateram na minha janela do meu quarto, era 5 e tanto da manhã. Porque eles dormem na rua, né? Acorda cedo. Então, quando eu cheguei lá, fui ver, aí o Daniel, todo feliz, falou assim, eu chamei os meus companheiros, era meia dúzia. Assim nasceu a Cidade do Menor. Ao longo desses 25 anos, a entidade foi crescendo e hoje atende cerca de 500 crianças e adolescentes. Administrada pela Congregação dos Fráteres de Nossa Senhora Mãe de Misericórdia, instalada numa área de 400 hectares, a Cidade do Menor é abrigo permanente para 30 crianças. Além disso, oferece reforço alimentar, atividades de recreação e cursos profissionalizantes para a comunidade carente da região. E devagarzinho, assim, foi desenvolvendo cada vez mais atividades para os meninos. Primeiro horticultura, depois surgiu marcenaria, ladrilho. Agora temos já cursos profissionalizantes de torno, eletricidade básica, datilografia, e nas áreas domésticas também tem muita coisa, arte culinária, bordado, manicure e vários outros, pintura também. Depois de quase 3 anos, né, 2 anos, que eu não pisava aqui, eu sentia uma forte emoção, sobretudo quando esse garoto aqui levanta a cabeça, o Lucas veio, me agarrou, me abraçou, e o coração bateu. Foi uma emoção muito forte, mas tudo bem. O Dom Lara é um ser humano inconfundível. É um homem que consegue somar o erudito com o simples. Ele é pastor. Aquele que está atento ao rebanho todo. Ele sempre se faz presença aqui no nosso Carmelo e nos faz comungar com a vida da igreja aqui, da nossa diocese. Um homem de uma paciência para ouvir, né, de uma compreensão humana impressionante, um homem que toca o ser humano, que abraça as pessoas. E ele é muito atento também aos fatos da vida das pessoas. Ele não esquece aniversário, ele não esquece, né, festas. Onde ele pode, ele está presente, ele telegrafa, ele telefona, ele responde as cartas todas, sabe? Isso é muito raro nos tempos de hoje. Eu às vezes fico até preocupado porque o Dom Lara a gente consegue até embrulhá-lo com certa facilidade, tamanha é a bondade dele. A Diocese de Itabira foi muito feliz com esses 3, porque eram amigos. Então eu vejo o Dom Lara assim, o resultado do trabalho de 2 bispos. Nós tínhamos que pedir perdão para o povo pelas vezes que nós não chegamos lá. É por isso que eu chamo os padres a sair de casa e ir na casa do povo, de pé no chão, para sentir a sua vida. Que vida bonita, de coração ardendo,
de partilha do pão, é a casa do povo. A igreja ainda não está pronta e nem há de ficar. É preciso renovar, porém mantendo valores que sustentam a nossa fé. A questão da caridade, do amor fraterno, da convivência fraterna, né? Da paz. Essa ansiedade por isso é tão antiga como a humanidade, não é verdade? Mas nunca deixa de ser atual. De tempos em tempos, é preciso rever todo o trabalho e festejá-lo também, por que não? A evolução foi grande e há muito que se comemorar. Evoluiu no respeito à pessoa humana, na caridade e numa busca muito de ver as necessidades do próximo. Eu acho que da agora para frente nós devíamos intensificar mais ainda, melhorar mais ainda o nosso esforço na formação integral do pessoal, na transformação da sociedade e na espiritualidade. Se alguém tem acompanhado os meus sermões, minhas pregações, sobretudo em reuniões de igreja com a participação do clero, vão notar que eu estou sempre voltando na mesma tecla. É a caridade, é o respeito, é o amor uns pelos outros. Isso aí é essencial. Há algum perigo de voltar atrás em certas conquistas? Não é um perigo só da diocese, mas da Igreja Católica toda. Da Igreja de Cristo toda. Mas eu tenho a impressão que a diocese de Itabira será fiel à sua... É o próprio contexto sociocultural de lá que me faz sentir isto. E a Diocese de Itabira, olhando um pouquinho para toda a sua história, ela hoje tem muito que agradecer a esse grande Deus. Muitas pessoas por aqui passaram, deixaram registrada a sua história e hoje nós estamos continuando essa história. Que dentro dessa estrutura nova, tanto eu quanto você que é padre, você que é leigo, você que está ligado à Igreja Católica, nós temos que somar nas nossas diferenças, nós tenhamos sempre a pessoa em primeiro lugar, porque é ela que foi criada à imagem e semelhança desse grande Deus, e que nós saibamos percorrer o caminho do coração. Enquanto nós não tivermos a coragem de acontecer isso em nosso meio, pode vir os melhores especialistas que não irá melhorar a nossa caminhada. Lá vem a procissão, raiou um novo dia no coração do povo, renasce a alegria, o repicar dos sinos, os sonhos vão voltando e velhas esperanças de novo despertando. Virgem Mãe do povo, rogai por nós, pobres pecadores, clamando a vós. Maria, Maria, rogai por nós. São velhos e crianças seguindo a procissão, são ricos e são pobres, enfim se dando as mãos. As moças e senhoras cantando a vida.